Planárias. Você já viu aqueles pequenos seres sendo repartidos ao meio e de repente, depois de algum tempo, se tornando dois seres iguais e normais como antes? Essas são as planárias. As planárias são vermes de corpo mole que pertencem ao filo dos plateumintos. É um animal de corpo achatado dorso-ventralmente. A planária em sua fase adulta é hermafrodita, apresentando tanto sexo masculino quanto feminino. São animais que habitam em ambientes terrestres úmidos e, como eu disse, têm poderes de regeneração, pois quando se corta a planária em pedaços, a partir deles podem surgir outras planárias. Se você quer saber mais sobre esse ser vivo um tanto quanto diferenciado, continue vendo o vídeo e, bom, roda a vinheta. Características gerais. Os planarianos são organismos eucarióticos multicelulares, ou seja, eles têm uma estrutura denominada núcleo celular, onde está contido o DNA, formando os cromossomos. Além disso, são compostos por diferentes tipos de células especializadas em certas funções. São animais triblásticos, o que significa que apresentam as três camadas germinativas: ectoderma, endoderma e mesoderma. Também são caracterizados como acelomados, pois não possuem uma cavidade interna. Sua simetria é bilateral, pois são compostos de duas metades idênticas separadas por uma linha imaginária. As planárias são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos reprodutores femininos e masculinos. Sua reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada, algo que depende da situação. Quanto à fertilização, no caso desses seres, é interna. Esses animais são encontrados normalmente em ecossistemas aquáticos e terrestres. Alguns têm mais adaptação à água doce e outros, no caso a maioria, à água salobra. Os planarianos pertencem ao grupo animal de carnívoros, o que significa que eles se alimentam de outros animais, como crustáceos, insetos, vermes e entre outros. Agente causador e a doença. Teníase. Um dos agentes causadores pertencentes à divisão dos plateumintos seria a tênia, um ser vivo parasita responsável pelos casos da doença teníase, enfermidade que dificulta a absorção dos nutrientes dos alimentos no organismo. Os sintomas consistem em enjoos, diarreia, perda de peso, dor abdominal e entre outros. A transmissão da teníase ocorre principalmente através do consumo de carne crua ou mal cozida, mas também pode ocorrer através do meio ambiente. As medidas de prevenção da enfermidade se referem ao saneamento básico, envolvendo o tratamento de água e esgoto, a fiscalização das carnes de porco e boi e os hábitos de uma boa higiene no cotidiano. O tratamento consiste no uso de remédios antiparasitários que são capazes de imobilizar a tênia e estimular a sua eliminação nas fezes. Porém, tudo isso deve acontecer sob a observação de um profissional da área. Esquistossomose. O agente causador responsável pela esquistossomose, como é reforçado no nome, é o esquistossoma, que também é um verme muito perigoso. Os sintomas da esquistossomose inicialmente não ocorrem, porém depois de um certo tempo, o indivíduo pode sentir febre, calafrios, tosse ou dores musculares. A transmissão da esquistossomose ocorre quando o indivíduo infectado elimina os ovos do verme por meio das fezes humanas. A partir desse ponto, ocorre a formação de larvas, que são liberadas contaminando outros seres. As medidas de prevenção da esquistossomose consistem no maior acesso à água potável e uma redução do número de caracóis em um certo ambiente, pois os mesmos podem ser portadores da enfermidade. O tratamento da esquistossomose, para os casos mais simples, ocorre em dose única do medicamento praziquantel, a partir da supervisão de um profissional. Os casos mais graves, geralmente, exigem internação hospitalar ou tratamento cirúrgico. O ciclo de vida. O ciclo de vida das planárias depende do tipo de reprodução que elas irão realizar. Reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, que se refere ao processo de fissão, a planária separa seu corpo em duas partes e cada um acaba se regenerando, fazendo com que surjam dois novos seres completos com as devidas características gerais. Reprodução sexual. Durante o acasalamento das planárias, ocorre uma troca de esperma e cada ser é fertilizado pelo outro, ocorrendo a partir daí a reprodução. Bom, essas foram algumas características sobre a planária. É um animal bem interessante e diferenciado dos outros grupos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele pode ter ficado curto, mas pode ter te ajudado em alguma coisa. E é isso. Fui!